Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje vamos falar sobre a lição 9, cujo título é A Conversão de Cornélio e de sua família. Nós vamos ver agora o episódio que está narrado no capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos, em que o apóstolo Pedro é convidado a ir à casa de um gentio e Deus faz coisas extraordinárias ali. A Bíblia vai dizer que havia um homem que morava em Cesareia, aqui é Cesareia Marítima, a cidade que foi construída por Herodes, está entre Jope e o Monte Carmelo, e ali havia uma tropa romana, porque era uma cidade romana, e havia um centurião. O exército romano era organizado em legiões e cada legião possuía as centúrias, um grupo de várias centúrias, um grupo de 100 homens. Sobre cada centúria estava um centurião, um general, um capitão responsável por aquela tropa de 100 homens. E esse era um homem que ocupava essa posição no exército romano, certamente um dos líderes da tropa que estava em Cesareia, mas ao mesmo tempo a Bíblia também diz que esse homem era piedoso e temente a Deus, e que ele dava esmolas e que ele ajudava as pessoas, inclusive tendo ajudado os judeus, construído sinagoga naquele lugar. E portanto, o que percebemos de Cornélio é que ele era um homem que tinha sede de Deus, que queria fazer o melhor para Deus. Precisamos perceber que Cornélio não alcança o favor de Deus por causa das suas esmolas ou por causa daquilo que ele faz por alguém. Porque as boas obras, elas devem acompanhar o cristão, mas elas não são motivo para a salvação. Ninguém é salvo por boas obras. Na verdade, nós somos salvos para as boas obras. Mas Deus manda um anjo que visita Cornélio e ele diz a Cornélio que a piedade, a bondade, a sede de Cornélio pelas coisas de Deus foi vista por Deus e as esmolas que ele dava chegaram diante de Deus. Isso como uma prova de que Deus via o coração de Cornélio, mas que aquilo não era suficiente para ele se salvar, que ele deveria mandar alguém a Jope, a casa de Simão, o curtidor, e lá deveriam buscar a Pedro, que ele diria o que Cornélio precisava fazer. Ou seja, Cornélio era piedoso, mas precisava ouvir o evangelho e crer em Jesus para ser salvo. O fato é que enquanto Cornélio está tendo essa visita do anjo, e envia soldados a Jope para buscar Pedro, algo especial também está acontecendo com Pedro. Aí o texto vai dizer que era meio-dia, Pedro sobe ao terraço, certamente esperando a hora do almoço, e ele tem uma visão. Na visão desce um lençol e ele vê dentro desse lençol animais que eram considerados imundos pela lei de Moisés. A lei de Moisés tinha a lista de animais proibidos e daquilo que era permitido para eles comerem. Aquilo que se chama de kosher, que é a comida permitida para os judeus. Pedro vê aquele lençol e aqueles animais que a lei de Moisés identificava como sendo imundos, mas escuta uma voz, que ele vai dizer que foi o Espírito Santo, dizendo: mata e come. E Pedro disse: não, eu não vou comer animais imundos, nenhum judeu faz isso. Mas a voz diz que ele não deve tratar como imundo aquilo que Deus purificou ou santificou. E isso acontece mais 2 outras vezes, e quando Pedro ainda está meditando sobre o que significava aquela visão, então chegam os homens vindos da parte do centurião Cornélio e chamando-o para que vá até lá e fale de Jesus para ele. Cornélio entende e aí o Espírito Santo manda que ele vá com esses homens e não questione.
porque aí Cornélio vai estar começando a entender o que era que Deus estava querendo fazer. Cornélio vai até Cesareia, encontra já Cornélio e toda a sua família reunida. Cornélio teve o cuidado de convidar a sua família para ouvir Pedro, e Pedro vai falar sobre Jesus, sobre a salvação, sobre as promessas de Deus, sobre todas essas coisas que Cornélio precisava ouvir. E agora, enquanto Pedro está falando e dizendo a Cornélio todas as promessas, algo inusitado acontece. É que desce sobre aqueles da casa de Cornélio que creram o Espírito Santo, e eles são batizados com o Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, assim como acontecera no dia de Pentecostes com os discípulos em Jerusalém. E aí Pedro, ele vai ter uma nova percepção. Aí ele diz assim: reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Porque certamente Pedro, como todo judeu, acreditava que os judeus eram a nação escolhida por Deus e que não havia outra. Mas nós vamos entender daquilo que o apóstolo Paulo vai ensinar, dizendo que havia os judeus, havia os gentios, que gentil na palavra utilizada em Israel, goim, quer dizer não judeu, ou seja, todas as nações que não fossem de Israel, e que de ambos os povos, diz o apóstolo Paulo, de judeus e gentios, Deus fez um novo povo, que é a igreja. E Pedro agora percebe isso, ele diz: reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que qualquer um que buscar ele, esse é recebido por Deus. De fato, Pedro vai, no capítulo 11, ser chamado à presença da liderança da igreja em Jerusalém, que vai questionar isso. Por que ele foi na casa de um gentio e por que foi pregar a esse gentio? E Pedro explica para eles que foi o Espírito Santo quem mandou que ele fosse, e que quando ele estava pregando lá, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles foram batizados do mesmo modo que os discípulos foram em Jerusalém. E aí os discípulos glorificam a Deus porque entendem que até aos gentios ele deu o dom do Espírito Santo. Perceba que até aos gentios é uma percepção nova daquilo que Deus estava fazendo com os gentios, ou seja, batizando também com o Espírito Santo, não só os judeus, mas todos os crentes na pessoa de Jesus Cristo. E assim vai a igreja começar a se estabelecer e se espalhar, não somente entre os judeus, mas também entre os gentios, a partir de casos como esse na casa de Cornélio. Deus abençoe você. Eu quero lhe pedir que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, marque o sininho para receber as notificações, curta esse vídeo, compartilhe com mais alguém, assista o vídeo, faça as suas anotações, leve essas anotações para a sala de aula para discutir com seus colegas e professor e torne a sua aula cada vez mais rica. Deus nos abençoe e até a próxima lição.